penso que é apropriado, é edificante para nós, quando o novo ano se abre, tomarmos 3 domingos para pensarmos sobre o ofertar vitorioso. Certamente, quero crer, nenhum de nós quer um ofertar perdedor, derrotado. Então, que esta verdade do ofertar vitorioso se cumpra em nossas vidas desta igreja durante este ano. Nós vamos então à palavra do Senhor hoje em 2 lugares, 2 livros. Primeiro no livro de Mateus, nós vamos ler no capítulo 6, parte do Sermão do Monte de Jesus Cristo. E depois vamos a Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, começando com Gênesis, é o 5º. Vamos ler no capítulo 8. Primeiro em Mateus, então, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho. Vamos ler no capítulo 6. Você já ouviu falar do Sermão do Monte? Certamente que sim. Sermão do Monte é um sermão longo. São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 em Mateus. Nós vamos ler uma porção apenas do Sermão do Monte. E nós vamos então agora, com o coração aberto, mente alerta, receber a palavra do Senhor. Amém? Vou ler no capítulo 6, mas deixe-me voltar no capítulo 5, ainda Sermão do Monte. Capítulo 5, verso 45, o Senhor Jesus Cristo faz uma afirmação muito interessante e fundamental aqui. No verso 45 do capítulo 5, ele diz: Ele, isto é Deus, Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Os teólogos chamam isto de graça comum. Há a graça salvadora na vida de alguns, mas há esta graça comum de muitas formas que Deus derrama sobre todos. Tal é a graça dele. No caso, por exemplo, aqui, o sol sobre os maus e bons, a chuva sobre justos e injustos. Graça comum a todas as pessoas em algumas coisas. Agora no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 25 e vamos até o verso 34. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem,
pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que palavra, que pacto o Senhor estabelece aqui para nós. Agora vamos a Deuteronômio, Velho Testamento. Lemos um texto em Mateus, Jesus Cristo falando, vamos retroceder agora, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Vamos voltar bem para trás em Deuteronômio. Tempo de Moisés, cerca de 1400 antes de Cristo. Moisés tirou o povo da escravidão no Egito para levar à terra prometida conforme a orientação de Deus. O povo saiu do Egito, peregrinou por anos no deserto. Agora o povo está prestes a entrar finalmente na terra prometida. E essas palavras ditas aqui pelo Senhor, pela boca de Moisés, é exatamente neste momento quando eles estão prontos para entrar para a terra tão esperada. Começando então com o verso 1, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler bastante a palavra de Deus, vamos nos encher da palavra de Deus, palavras interessantes do Senhor. Deuteronômio 8, vou começar com o verso 1. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso
e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Verso 10 a 11 dizem: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. 12 diz: não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, terra da escravidão. Versos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Década de 40, 1940, eu vou usar algumas datas aqui aproximadas, talvez não sejam exatas, precisas, mas por aí. Década de 1940, esta igreja, contando aí com 20 membros, comprou um terreno na rua Professor Luiz Nardi, aqui no centro de Bragança. Um terreninho que eu creio tinha uns 7 metros de frente, talvez 8. E esses 20 membros, com muito sacrifício, construíram um pequeno salãozinho, telhado 2 águas, que possivelmente comportasse aí umas 60 pessoas, 80, quem sabe. Como é que eles fizeram isso, 20 membros? Eles fielmente contribuíram, deram daquilo que o Senhor tinha dado para eles. Esses irmãos morreram de fome na pobreza porque edificaram aquele salão para a igreja estar melhor servida? Não.
A igreja deixou de construir e comprar o terreno, mesmo tendo apenas 20 membros e com membros de poucos recursos. A igreja deixou de construir? Não. O que se chama isto? Providência. Esta é a palavra. Providência. Mais à frente, creio que lá na década de 70, talvez 60, a igreja já com seus 35 membros, acredito, compraram mais um terreno, adicionando aquele outro original, ampliando um pouquinho a propriedade. 35 membros fizeram isso. E talvez você conheça ali o prédio na esquina Luiz Nardi com Pires Pimentel, um prédio que ali está. Então o terreno foi comprado por volta desta época e 35 membros fizeram esse esforço. Esses 35 membros daquela ocasião ficaram pobres porque contribuíram para a compra daquele terreno, contribuíram para a obra do Senhor e manterem as outras coisas da igreja? Não, nenhum deles morreu de fome ou ficou pobre, morreu na pobreza por causa disto. E a igreja com 35 membros apenas conseguiu comprar mais um terreno? Sim. O que se chama isto? Providência. Providência. Creio que na década de 80, se não no fim de 70, a igreja agora por volta de 50 membros decidiu construir o prédio que lá está, que foi vendido por nós. Poucos membros para aquele edifício, talvez por volta de 50 membros. Eles contribuíram, sustentaram, fizeram a construção, sustentaram as operações da igreja. Aqueles membros, 50 membros, ficaram pobres, morreram paupérrimos? Não. A igreja deixou de construir o prédio, luta sim, mas deixou de construir? Não. O que se chama isto? Providência. Providência. Na década de 90, quando nós contávamos por volta de 200 membros, entendemos que nós precisávamos de um lugar maior. Aquele prédio tinha ficado pequeno, ia ficar menor ainda nos anos à frente, e demos o passo de adquirir esta propriedade, este terreno. Só mato aqui, comprar esse terreno por 200 membros. Sabe quanto vale esse terreno? E compramos. Além de nos nossos dias manter a igreja operando, funcionando, também compramos esse terreno. Esses 200 membros que participaram ficaram pobres, mais pobres, morreram pobres, passaram fome porque fizeram esta obra? Não. Esta igreja deixou de honrar os pagamentos e então completar esta compra deste terreno? Não. O que se chama isso? Providência. Providência. Na década de 2000, eu creio, a igreja finalmente entendeu que deveria enfrentar o primeiro prédio, o prédio de Antioquia, aquele prédio de lá onde está o nosso auditório. E então, agora por volta de 250 membros, começaram aquela obra, 250 membros. E fomos com bastante sacrifício e luta, e o prédio ficou pronto e terminado. Esses 250 membros empobreceram porque construíram este prédio. Morreram alguns deles pobres porque ajudaram a construir esse prédio? Não. Esta igreja deixou de construir aquele prédio. Como que essa igreja pôde construir aquele prédio com 250 membros? Isso chama-se providência. Já ouviu falar disto? Providência. Eu creio que em 2015, agora já com 350 membros, nos propusemos a construir este prédio aqui. Lutamos, batalhamos, até que terminamos tudo. 350 membros. Será que esses membros, ou muitos deles,
se empobreceram porque fizemos esta obra e eles participaram então fielmente? Será que alguns deles passaram fome, tiveram menos coisas? Será que eles morreram em pobreza porque fizemos esta obra, este prédio aqui? Não, não. E como que a igreja de 350 membros conseguiu fazer esse prédio? Chama-se providência. Providência. Você já ouviu falar da providência? Providência é algo desafiador para o nosso coração, muito desafiador. Há duas propostas e somente duas para olharmos a vida toda, no seu todo, particularmente na questão material e física. Ou nós cremos na autossuficiência, ou nós cremos na providência. No que você crê? No que você confia? Na sua autossuficiência ou na providência? Isto é, você mesmo é que faz tudo acontecer e garante tudo? Ou é Deus que lhe dá as condições e as possibilidades, e é Ele que garante o amanhã, você não garante nada? A autossuficiência é uma proclamação de independência, eu sozinho, de materialismo, eu confio no meu material. É uma posição de descrença, eu não creio na ação de Deus, no cuidado de Deus, eu creio em mim mesmo. Autossuficiência. Então, diante de você, igreja, diante de você, meu irmão, diante de você, minha irmã, está a autossuficiência ou a providência? Qual é a sua proposta de vida? O que é que guia o seu coração? Deus diz ao povo de Israel: não digam, pois, em seu coração, verso 17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não façam isso, é pecado. Não deixe o seu coração passear por esse tipo de pensamento. O mundo pensa assim. Os seus colegas de universidade, escola pensam assim, os seus colegas de trabalho pensam assim, a sociedade, a cultura pensa assim, mas vocês não. Aliás, o povo de Israel ia entrar para uma terra onde habitou gente que pensava assim. Não pense assim. Não pode haver isso no seu coração. Nunca dizer a minha capacidade, força das minhas mãos é que ajuntaram esta riqueza. Isto é petulância espiritual, é atitude tola de prepotência. A verdade não é a minha capacidade, não é a força das minhas mãos. Providência de Deus. Deus vem, na verdade, trazer a aliança da providência ao povo de Israel. Maravilhosa verdade. E Deus aliança com o seu povo, inclusive na área do material da providência. Lembre-se do Senhor, diz o verso 18, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Você ouviu? Você viu? Lembre-se que o Senhor, o seu Deus, é que lhes dá capacidade de produzir riqueza. Deus está dizendo: desçam do cavalo tolo da autossuficiência e passam a viver na providência. A providência é um desafio, porque coloca-nos numa encruzilhada. Ou eu vou na minha autonomia, na minha independência, na minha petulância espiritual, sou eu que garanto amanhã, minhas riquezas garanto amanhã, eu que dou para mim mesmo saúde, habilidades, uma mente funcionando, portas abertas que eu nem sei que existiam e hoje eu encontrei, um trabalho que estava lá antes de eu chegar. Ou então, não, é Deus que vai à minha frente, é Ele que me dá os recursos, capacidades. Sim, eu tenho a responsabilidade de agir e fazer o melhor com o que Ele me dá, mas é Ele que torna possível as coisas acontecerem e concluir. Ele está por detrás. Providência. Qual é a direção da sua bifurcação neste ano? Igreja, qual é? É a providência ou a autossuficiência? É a aliança do Senhor com o seu povo ou não?
Nós não somos o povo de Israel, certamente há muito que se aplica aqui a eles que não se aplicaria a nós, mas há muito do que se aplica a eles que se aplica a nós. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, vai dizer o que a nós, igreja: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, estas outras coisas vos serão acrescentadas. Que aliança maravilhosa, que promessa do Senhor Jesus Cristo! Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro, a vida com Deus, dependência de Deus, viver do seu reino, segundo, os valores do reino de Deus, no meu coração habitando os princípios do reino, ser em verdade intimamente um cidadão do reino, do reinar de Deus, está debaixo do reinar dele, e então, depois as outras coisas serão acrescentadas. O meu trabalho há de ser frutífero. É desafiador a providência. Quando chega à minha mão aquele valor, fui eu que consegui, e se eu então não fechar isso com as minhas duas mãos e fechar completamente, isso não é preciso entender, ver em cada centavo, em cada compra que fazemos, a mão de Deus. É um discernimento muito maior. Vejo aquilo que é imediato, mas aquilo que está além, que me fala de algo maior. Deus agiu na minha vida hoje com esta compra que eu estou podendo fazer. É você alguém que caminha na providência ou na autossuficiência? Sabe, há o grande perigo, e eu creio que é muito comum isso, mais comum do que gostaríamos, sermos crentes teóricos e ateus práticos. Nós falamos da nossa crença em Deus, mas quando chega na prática, nós tiramos Deus e pensamos: sou eu sou poderoso, eu que faço acontecer. Que desafio é a providência para o nosso coração. Que Deus nos dê vitória, possamos caminhar na providência, essa providência que é abençoadora. É uma tremenda bênção esta providência. É preciso viver na bênção da providência. Isto é, quando vejo cada acréscimo na minha vida, todos aqui foram sustentados neste mês, eu ver aí a bênção do Senhor na minha vida. A bênção do Senhor na minha vida. É claro que nós pensamos em bênção nesse coração tolo que nós temos. Bênção é aquilo que nunca veio, ou que eu queria que viesse. Aquilo que vem nunca é bênção. Falta o discernimento, o entendimento espiritual para ver a mão de Deus naquilo que temos, naquilo que nos chega à mão. Mas quando os tempos bons vêm e nós estamos providos, e se nós prosperamos um pouco mais, há um grande perigo. Qual é o grande perigo? É a providência, a bênção da providência se transformar em maldição em nossas vidas. Deus nos abençoa, e aquilo enche o nosso coração, e aquilo que é a bênção do Senhor, o diabo vem e transforma em maldição. Porque o diabo não cria nada, você sabe disso. Ele somente toma o que Deus cria, em todos os sentidos, e transforma em maldição. Aquilo que Deus faz para nos abençoar, Ele vem e nos dá uma atitude errada em relação àquilo que Deus nos deu, em todos os aspectos da vida e de ser. E assim é também com as bênçãos materiais, o sustento material. Por isso é que o Senhor adverte ao povo de Israel aqui nos versos 12 ao verso 14, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Que tragédia, que tragédia. E acontece de forma tão comum na vida dos crentes. A providência do Senhor é bênção em nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar, mas é preciso que tomemos cuidado para que a bênção do Senhor não seja usada do diabo como maldição e nos leve para longe do Senhor e enche o nosso coração de orgulho. Veja só o que eu consegui fazer. É preciso tomar todo o cuidado. A providência do Senhor vem para nos abençoar, que ela permaneça como bênção na sua vida, meu irmão, e não como maldição. Que o Senhor o livre
da vida material que você vive, do seu ganho, do que você possui, que o Senhor o livre dessas coisas serem maldição na sua vida. Deus trouxe para abençoá-lo, para você andar com Ele em aliança, ver a mão dEle na sua vida a cada momento, a cada momento. Como o diabo inverte as coisas facilmente. O seu coração se torna orgulhoso. Um membro da igreja procurou o pastor para se aconselhar. Ele disse para o pastor: sabe, pastor, eu sou aí um representante comercial e eu estava muito bem, estava conseguindo levantar 8 mil por mês, vivia remediado, mas estava confortável, conseguia levantar 8 mil por mês do meu trabalho, e eu era um dizimista, pastor, fielmente, mas nos últimos 6 meses, pastor, aconteceu algo na minha vida, tremendo, extraordinário. A minha renda triplicou, pastor, triplicou. E agora estou lá na casa dos 24 mil de renda em 6 meses, mudou tudo. E agora, pastor, eu não consigo dar o dízimo de 24 mil. Pastor, ora por mim, para que eu possa voltar a ser fiel, como eu era com os 8 mil. O pastor disse: pois não, vamos orar agora mesmo. E o pastor começou: Senhor, abençoa meu irmão que está nessa luta, faz com que ele volte a ganhar 8 mil por mês, e resolvemos esse problema aqui. Como é fácil o coração se encher, e nós começamos a olhar números maiores. Para nós, ótimo, mas para Deus fica grande demais. A maldição chegou. Era melhor ter ficado com menos. Cuidado quando vocês entrarem, ficarem satisfeitos, construírem casas e nelas morarem, o rebanho aumentar, e vocês digam com o coração orgulhoso: fui eu. E se esqueçam do Senhor, que eu e você, meu irmão, jamais nos esquecemos do Senhor. Quando aquela renda bater ali, você fechar o mês, que ali você veja a mão de Deus, que ali você se lembra do Senhor, e você diga: foi o Senhor, foi o Senhor, não sou eu. Que a bênção permaneça na sua vida e não a maldição. Mas se a bênção chega, então a providência em nossas vidas, se vivemos na providência e não na autossuficiência, a providência se torna adoradora. Não há como viver na providência e não vermos a mão de Deus e não adorarmos ao Senhor. Crer na providência leva naturalmente a adoração a Deus em tudo que eu sou, inclusive no material. Eu adoro a Deus, eu não adoro o material. Eu não adoro as coisas materiais. Elas são apenas ferramentas e são dádivas de Deus. Eu adoro a Deus. Não tenho ídolo no meu coração, a não ser o Senhor dos exércitos eterno. Então, quando eu vivo na providência, quando eu creio na providência, em cada passo, eu vejo a mão de Deus além do meu agir. Isso me leva a uma adoração. Não há como não ter um coração adorador. E a adoração, então, há de me levar a passos mais à frente, passos de adorar o Senhor, expressar com as palavras, com o testemunho e com também ofertar certamente. Diz aqui Deus no verso 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Você tem se esquecido, meu irmão, do Senhor, o seu Deus? Quando você lida com o físico e o material, que o mundo usa de uma forma tão maldita, como um verdadeiro ídolo, será que você, ao lidar, você vê o Senhor ali nisto tudo? Você louva o Senhor, louvem o Senhor, o seu Deus. Há um culto quando você vê as suas finanças, não um culto a elas, isso é paganismo, não, nelas vê o cuidado de Deus e louva o Senhor.
Você tem feito isso, você faz isso constantemente. Quando você olha a sua conta no banco, você louva o Senhor, ou você louva a conta no banco? Que Deus o livre de você então caminhar na autossuficiência, que Deus o mantenha na providência e você seja um adorador no material. E aí então, não há como a providência na minha vida não me levar a ofertar. Providência é sempre ofertadora. Eu adoro o Senhor, vejo a mão dele, naturalmente eu respondo, mostrando o meu desapego e o meu louvor e adoração ao Senhor. A adoração sempre leva a ofertar. Quem não oferta realmente não adora. É preciso ofertar. É a forma de eu levar minhas finanças, se dobrar diante de Deus. Melhor dizendo, é o modo de ofertar, é o modo de eu ter vitória do meu coração que quer ser materialista para se dobrar diante de Deus e não se dobrar diante das riquezas. Quando eu abro mão em oferta, eu quebro meu coração que quer ser materialista e se apegar a estas coisas como um ídolo. É liberador quando eu oferto, é liberador quando eu oferto. É uma livrar da escravidão do material. É tremendo essa experiência cada vez que eu oferto. Aliás, quando eu oferto, inclusive, me traz a sabedoria de Deus nas minhas finanças. E eu creio que é um dos grandes reflexos do ofertar, essa disciplina do ofertar, é que coloca a disciplina de Deus no resto que fica na minha mão. E aí eu administro muito bem estas coisas aqui, não segundo o mundo, mas no valor sábio do Senhor. Enfim, a providência na minha vida me leva a ser sempre um ofertador. É o que Deus ensina. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças. O Senhor tem nos instruído a sermos ofertadores, mas é fácil perdermos este cuidado. Por isso que Deus diz: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Que não aconteça no seu coração de quando você entrar no quarto das finanças, você deixar Deus de fora. Que Deus o livre disso. Que dia terrível é este. Como é que está o seu coração? É ofertador ou não? Você vive na providência ou você vive na autossuficiência? Sabe, é um discernimento. Passo de fé, sim, é um discernimento que quem tem o Espírito Santo ganha. Vê além daquilo que é visível imediatamente e enxerga as mãos do Senhor. Meu irmão, que você possa viver na providência. Que esta igreja viva na providência. Que nunca habite em nós o ídolo da nossa autocapacidade, mas que possamos com liberdade viver naquilo que o Senhor nos der como bênção, sempre vivendo na providência, vendo a mão do Senhor, adorando e inclusive ofertando. Lembro-me do texto de Jacó, sobre Jacó lá em Gênesis. Jacó agora ainda mais para trás, depois de Moisés. Se Moisés falou ao povo aqui em Deuteronômio, aquilo que nós lemos, 1400 anos antes de Cristo, Jacó vai ser uns 400 anos antes de Moisés, mais ou menos. E lá em Gênesis é registrado uma experiência de Jacó tremendo. Gênesis capítulo 28, narra o seguinte a partir do verso 18. Fala sobre Jacó, uma experiência que ele teve numa noite que ele dormiu, quando Deus então estava trabalhando a vida dele. Jacó, uma pessoa difícil, não andava conforme a vontade de Deus, com algumas atitudes erradas. Deus está trabalhando no caminho dele, na vida dele, e essa experiência que um Jacó passa numa dada noite, quando ele está sozinho, numa viagem, e ele dorme então ao relento, e diz assim a narrativa: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, e aqui Jacó vai votar. Jacó, 400 antes de Moisés, 400 anos antes de Moisés, antes de lei, antes de mandamento. A lei, essas coisas vieram com Moisés. Jacó é muito antes.
ele fez um voto, diz o texto. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Note bem, ele não diz: darei o dízimo esperando que Deus me dê, vou dar o dízimo daquilo que Deus ainda não me deu. Não é isto, meu irmão, minha irmã. Eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Nós ofertamos daquilo que o Senhor já nos deu. Nós não esperamos aquele dia. Há uma porção de gente esperando, e vai esperar até o céu. Aquele dia, quando tiver aquela sobrinha, aí eu vou ofertar. Não, nós ofertamos do que Deus já nos deu. Deus não pede que nós ofertemos daquilo que Ele ainda não nos deu. É daquilo que Ele nos deu já. Depois que chegou às nossas mãos, chegou na nossa conta do banco, aí nós ofertamos. E aí é que está o problema. Não cremos na providência, por isso não ofertamos. Meu irmão, minha irmã, igreja, desafie-se diante da providência. Fique na bênção da providência. Adore na providência. Oferte na providência. Meu irmão, minha irmã, igreja, viva na providência de Deus através do ofertar. Que Deus nos dê um ano na providência. Crentes e humildes, todos nós, cultuando ao Senhor também com o material que Ele colocar nas nossas mãos. Amém? Amém. Vamos orar.